Palmeiras! O estagiário inicia no giro de hoje com informações importantes dessa sexta-feira. Teve a lista vazada de jogadores que o Palmeiras foi atrás, tudo envolvendo o futuro do Anderson Barros e Abel Ferreira, e por fim, a polêmica entre Globo e Palmeiras que foi descoberto nessas últimas horas. E as informações de bastidores dessa sexta-feira são reveladoras. E com exclusividades conseguimos ter acesso a uma parte do planejamento do clube nessa janela de transferência de janeiro até agosto. E vamos trazer aqui o nível de competência da diretoria nesses mercados da bola. E começamos já no mês de janeiro. Como vocês podem estar vendo aí no início do ano, o plano A para assumir a posição de segundo volante deixada pelo Zé Rafael era o Andreas Pereira. Não conseguiram fechar o negócio, tentaram o Vila Sante e no final acabaram contratando o Lucas Evangelista. No mesmo mês, o clube foi atrás de um novo ponta-direita para disputar a Copa do Mundo de Clubes. O plano A era o João Arias. Tentaram de todas as formas contratar o colombiano, mas acabaram fechando com o plano B, Facundo Torres. E a grande curiosidade dessa lista está no PP, que ninguém imaginava que estava na mira do Palmeiras. E para a função de goleiros, ainda em janeiro, foi definido Carlos Miguel como o grande plano A para ser o tal jogador substituto do Everton. De lá para cá não houveram início de negociações. O Palmeiras até tentou o Léo Jardim como plano B, mas ele acabou renovando com o Vasco. E até esses últimos dias houveram tentativas para contratar o Gabriel Grando, que até então era tratado como plano C. Mas, graças a Deus, houve reviravoltas, o Palmeiras voltou para o plano A de novo e não medirá esforços para tentar a contratação do Carlos Miguel, que acabou de ser liberado pelo Nottingham Forest para procurar um novo destino. Ainda seguimos na janela do começo do ano com o plano do Palmeiras para contratar um novo zagueiro. Até então, o plano A do clube era Valentim Gomes. Ele chegou a abrir negociações com o Verdão, mas a alta pedida pelo Vélez na época acabou emperrando o negócio. O plano B, que era o Nino, também não houve possibilidades por conta da alta pedida dos Ursos, que não aceitaram liberar o jogador por menos de 40 milhões. E agora que entra a polêmica. Plano C, Vitão, teve a possibilidade de jogar no Palmeiras, mas só não foi contratado por conta do plano D, Mikael. Ele, que chegou junto com Bruno Fux, foi tratado pela diretoria como oportunidade de mercado. Aquele jogador que chegaria para assumir uma posição abaixo do preço de investimento e corresponderia à altura. E por conta disso que muitos conselheiros nesses últimos dias, quando descobriram esse vazamento, pegaram no pé da presidente. Não houveram nenhum lado que concordaram com a tomada de decisão. Preferiram uma aposta da MLS ao invés de um jogador formado pelo Palmeiras e que estava brilhando no futebol brasileiro. E para finalizar as articulações do começo do ano, o plano A para assumir a camisa 9 do Palmeiras era Gabriel Jesus, que chegaria aqui para ser a grande referência do clube na Copa do Mundo, mas por conta da sua lesão no final da temporada passada, não conseguiu realizar o sonho da diretoria, que partiu para o plano B, Vitor Roque. Ele, que chegou aqui por um preço de 150 milhões, foi uma das contratações mais caras da nossa história. E agora estamos vendo o resultado. E o curioso dessa lista é que o plano C era o Rodrigo Muniz, que hoje é uma das referências do Fulham e do futebol da Premier League nessa temporada. E agora partimos para essa janela de transferência, onde também obtivemos acesso às informações repassadas pelo conselho e começamos pela lateral direita. O Kelvin, que foi contratado, até então era o plano B do Palmeiras nessa janela. O plano A, que foi tratado como prioridade desde o começo do ano, era o Emerson Royal, que acabou fechando com o Flamengo. O plano C do planejamento era o Martineira, que caso não houvesse um acerto com o Kelvin nesses últimos dias, seria a grande opção da vez. Agora chegou as novidades da lateral esquerda. Nessa janela de transferência, o Palmeiras tem como plano A o Tagliafico, destaque da seleção argentina, que está deixando o futebol francês. Ele vem tentando de todas as formas jogar no futebol sul-americano ainda nessa temporada, e o Palmeiras acaba surgindo como uma das opções para o argentino de 31 anos. O plano B dessa lista é o conhecido Douglas Santos. Para os mais novos, ele foi um grande destaque do Atlético Mineiro
em 2013, 2014, onde foi a época campeã do Galo. Ele hoje atua pelo Zenit e também tem 31 anos de idade. Aparentemente, pelo planejamento que foi vazado, o Palmeiras quer trazer mais jogadores experientes para assumir a defesa, que agora está sendo tratado com grande critério pela gestão. E como plano C, surge Francisco Ortega, de 26 anos, que atua pelo Olympiacos da Grécia. Ele tem uma característica diferente que chama muita atenção do Abel, e eu não faço ideia de quem seja, e creio que vocês também não, mas está aí o nome que está sendo analisado pelo departamento de olheiros. E agora, para finalizar com chave de ouro, temos a grande verdade envolvendo a função de segundo volante. O plano A do Palmeiras sempre foi o Wendel do Zenit. Ele então era visto como o grande substituto do Richard Rios. Antes dessas especulações todas, o Palmeiras foi atrás do brasileiro e ainda vive a expectativa de tentar alguma coisa até o final dessa janela. O plano B, Nardoni, destaque do Racing, que não foi prioridade por enquanto por conta da força-tarefa pelo Wendel. O grande plano C era o Nelson de Ossá, que acabou nem abrindo negociações com o Palmeiras e acabou fechando com o Real Betis. E o nível de competência é tanto que até o plano D surgiu no meio do caminho. Marcel Ruiz, que era tratado como especulação, realmente teve seu nome ligado nos bastidores do Palmeiras. O clube tentou a sua contratação, mas até aqui é mais um que não foi para frente por conta da alta pedida e pela enrolação da diretoria. E ainda sobre as informações de bastidores, houve confirmações que o Conselho, por conta desse baixo desempenho na janela, estão formalizando um pedido de demissão do Anderson Barros. Não existe a menor justificativa para eles que convença a maneira que o Palmeiras trabalhou nessa janela, e eu peço com gentileza que vocês deixem a sua análise diante desses nomes apresentados. Será que a diretoria acertou nas escolhas? Será que o Conselho está passando dos limites? Ou tem total razão nessa análise? Palmeiras! Durante essas últimas horas houveram diversas situações envolvendo o destino do Abel Ferreira. Enquanto um lado da imprensa trouxe a garantias de que ele não vai renovar no final do ano, o outro lado expôs a possibilidade dele ser demitido nesses próximos dias. E afinal, qual lado está certo? Bom, diante das informações de dentro do Palmeiras, tudo que está sendo falado não passa de suposições. O fato é que o Palmeiras continua com o planejamento de renovar com Abel e o treinador também tem a ambição de continuar aqui. A sua família segue muito bem adaptada na rotina de São Paulo. A sua esposa, por incrível que pareça, gosta muito da cidade. Por onde ela vai é bem reconhecida pelos palmeirenses e muito bem recebida. Todos esses protestos que estão surgindo nas redes sociais, nos estádios, não significa nada na vida pessoal da Abel Ferreira, que continua sendo bem recebido pelos palmeirenses nas ruas. Por incrível que pareça, aqueles que mais criticam ele nas redes sociais, quando vê o homem de perto, o semblante muda. E portanto, dê tempo ao tempo. Até o final do ano serão 3 meses e até lá vamos descobrir o que será feito sobre o futuro do Abel Ferreira. E deixem aí sua opinião nos comentários. Fica Abel ou fora Abel? Palmeiras! Está havendo um conflito entre Palmeiras e Rede Globo. E o motivo é no mínimo curioso. A emissora que vai comandar as transmissões desse próximo jogo do Verdão contra o Ceará está empenhada em fazer uma transmissão completamente exclusiva. E tudo isso está trazendo um pouquinho de curiosidade na direção. Por que será que está vendo essa força-tarefa toda logo agora que não é um momento decisivo? E bora fingir que tudo isso não tem nada a ver com a situação da Abel Ferreira. Bora acreditar que não existe a rixa entre treinador e a imprensa do futebol brasileiro. Eles sabem muito bem que esse jogo dentro do Allianz será repleto de protestos e críticas. E nada melhor do que viralizar tudo isso fazendo aquela transmissão de excelência, né? Vocês querem ver o Abel fora do Palmeiras, né? Pois é. Agora resta saber o que o clube vai fazer diante dessa situação. Será que vai colocar novamente um DJ atrás do Gol Norte? Ou vai abafar o som com o hino do Palmeiras? Palmeiras! Mais um prejuízo para os cofres do Palmeiras. Vanderlan, que o ano passado recebeu proposta de 7 a 8 milhões de euros do futebol europeu, agora acabou saindo para o RB Bragantino por 4 milhões de euros. Ou seja, deixamos de receber mais de 30 milhões de reais pelo jogador. E mesmo que a diretoria esteja tirando de si a culpa de tudo que está acontecendo na carreira do jogador, eles poderiam ter analisado da melhor forma. O auge do Vanderlan foi em 2023. De lá para cá só houveram oscilações no seu futebol.
E podemos dizer que, mais uma vez, o RB Bragantino apareceu para ser a nossa salvação dos problemas. E uma curiosidade nessa venda toda é que, ao contrário do acordo que foi feito com o John, o Vanderlan ainda terá os seus direitos pertencendo ao Palmeiras. A previsão é que esses 15 sejam revendidos lá no futuro. Muito ao contrário do que aconteceu com o Meia, que além de ter sido vendido, também teve todo o seu passe fixado no contrato. O Palmeiras praticamente duvidou que ele fosse dar a volta por cima por lá, e agora estão arrependidos do acordo que foi feito. E quem tá rindo dessa situação toda é a SAF Red Bull, que pagará menos de 20 milhões de reais pelos 20% do jovem. Palmeiras! É tudo de caso pensado e a Leila Pereira não é besta. Ela está dando entrevista falando isso, aquilo, mas nos bastidores a sua postura é completamente diferente. Dessa vez, as movimentações internas estão completamente diferentes dos últimos anos. O fato da presidente ter entregado o caixa do clube para investimento está fazendo ela abrir os olhos e analisar com toda cautela os próximos passos que será dado. E segundo as informações, ela está um pouco incomodada com a forma que seus homens de confiança agiram nessa pequena reformulação. E logo na primeira vez que a Leila resolve entregar os lucros dos últimos anos para investimento, a diretoria então não conseguiram trazer um desempenho melhor diante dos gastos que foram feitos. Cerca de 500 milhões de reais que poderiam ser muito bem aproveitados da maneira certa. E por conta de toda essa situação que Anderson Barros está um pouco preocupado. Dependendo do que for acontecer nessa Libertadores, o seu cargo estará em jogo. E lá dentro já existem confirmações que o Palmeiras, se terminar mais um ano sem títulos, o primeiro a ir por olho da rua será o diretor. Por enquanto não existe um nome certo para ser o substituto dele, mas bora ficar de olho, porque a batata está assando. E se você chegou até aqui, eu agradeço muito a sua presença e amanhã estaremos de volta para mais informações do nosso Verdão. Tamo junto e até a próxima.